simples, que era só controlando tudo e tal. E aí lançamos, pô, mas não tinha expectativa nenhuma, tá vendo? Não tinha utilizador, não tinha nada. E aí do dia para noite tudo mudou, cara. Pô, muita gente tentando usar. E foi muito maluco, pô. Desde milhares de utilizadores chegando, desde investidores, desde empresas querendo comprar, foi assim, cara, não estávamos preparados para o que foi, tá vendo? Cara, eu tenho várias perguntas, Nuno. Não sei A bem gente, por a onde gente eu entrou, a começo. gente entrou a matar nossa história, pô, mas É. para falar isso, senão eu vou falar sozinho, né? Não, assim, tem várias. Eu conheço a Blue Wallet, já usei a Blue Wallet, eu adoro a carteira. Tem várias features que eu quero que você comente aqui para a gente falar um pouco das características da carteira. Mas antes disso, um mercado muito. Deve ser um mercado muito difícil de competir, porque aparecem novas carteiras, né, constantemente. E, de alguma forma, precisa se diferenciar, né? Como em qualquer mercado, precisa se diferenciar para o pessoal usar a carteira. Além da competição, muitas coisas vão mudando, né? Como você falou, quando vocês começaram, poucas ou nenhuma usavam Segwit. Mas as coisas vão mudando também, né? As necessidades vão mudando diariamente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, ou talvez outros desafios que vocês têm encontrado no desenvolvimento da Blue Wallet. Ivan, eu adicionaria também se existe um modelo de monetização, né? Se existe qualquer modelo de negócios, no caso aí, se existe alguma pretensão de ter lucro com esse É, projeto. cara, é uma pergunta complicada. Então, cara, tem muita competição, né? E tem muita wallet, muita carteira. E o que a maioria dos usuários encontram quando começam com Bitcoin é essas carteiras que têm as moedas todas, né? Então tá competindo contra esse mundo todo. Pô, tem carteira de toda a moeda e mais alguma, né? Então, na altura, a ideia era muito simples. Vamos começar fazendo uma carteira de Bitcoin, que é o que nós queremos trabalhar, que é aquilo que a gente gosta, né? Que é aquilo que a gente acredita que faz alguma diferença no futuro. Uhum. Então, começamos por aí, né? Agora, é preciso compreender uma coisa importante, que é o que você falou lá, o modelo de monetização. Então, cara, qual é a razão por que todas as carteiras entram no mundo das altcoins? Porque é muito difícil monetizar um projeto open source, principalmente depois de uma carteira de Bitcoin, não é? O que se chama os incentivos. Não sei se vocês usam essa expressão no Brasil, mas os Sim. incentivos é Muito. muito difícil de estarem alinhados, porque então a maneira mais simples de monetizar é pondo moeda, e os caras do Bitcoin Cash e das altcoins todas vão dar muita grana para fazer isso, né? Ofereceram para vocês? Chegaram a Não, não, oferecer? Não. não, para nós não. Mas normalmente é o que você vê. Teve muita carteira que entrou por esse caminho com suporte do Bitcoin Cash, de Roger Ver e de muitos caras fazendo altcoin. É o exemplo da Brad, por exemplo, que na altura a razão por que a gente começou fazendo Blue Wallet foi porque Brad entrou por esse caminho, né? E nós, como éramos usuários de iOS, que era a melhor carteira na altura, pô, Sim. não dá, temos que fazer alguma. Então, um maior desafio é a monetização. Como você monetiza primeiro uma wallet e depois um projeto open source, né? Que é complicado. Sim. Então, se tem ideia de como monetizar, tem. Sim, a longo prazo, a curto prazo, não. Uhum. Então, estamos muito ainda numa fase de... Cara, como você estava dizendo, o Bitcoin parece um desenvolvimento muito lento, cara, mas não, é rápido, tem coisas entrando todo dia. Pô, nos últimos anos teve o Segwit, que foi grande. Teve agora a nova Uhum. proposta do PSBT, por exemplo, que é um standard que muda tudo em termos de experiência de usuário, por exemplo, e que, por exemplo, todas as carteiras agora estão muito atrasadas nisso, né? Não suportam PSBT. Uhum. E então, tem muita coisa para fazer.
mas estamos focados nisso agora, que é aprendendo qual é o básico. Estamos nessa altura dos os componentes básicos que uma carteira deve ter. Para te dar um exemplo, né? Fizemos o Full Node Connection, fizemos batching. Estamos fazendo coisas que nós achamos que devem ser o básico de uma aula. Muito controle de FII para o usuário, porque a gente sabe que na próxima Bullrun vai dar merda outra vez, né? O pessoal não vai conseguir fazer transações. Então teve um esforço muito grande no último ano de fazer controle de FII, de fazer batching, que a gente fez mais. Coin selection, seleção de moedas também. Vamos ter também. Então, esse foi o nosso esforço de fazer para o que a gente sabe que vai ser necessário do futuro, que é quando as FIIs vão subir novamente, vai ser necessário dar todo esse poder ao usuário, não é? E depois, sim, quando os fundamentos básicos já estiverem aí, pensar em monetização. E, há muita maneira de fazer monetização. Uma coisa que eu gostei, por exemplo, é o marketplace que vocês têm lá na carteira, né? Os LAPs, por exemplo. Aí eu vejo que aí tem um espaço para monetizar, por exemplo, com parceiros. De Bitcoin, né? A gente também pensa. Peraí, dá para explicar um pouco o que é esse Labs? A gente está passando aí por muito conceito. Falamos de PSBT, falamos de batching, falamos de FIIs, falamos de Coin Selection. Para a gente, às vezes, as coisas são claras, porque a gente vive isso dia a dia e fala sobre o tema todos os dias, mas quanto tempo vocês têm? Não, de PSBT é muito esse negócio, a integração com a Coldcard aí, que é recente. Isso é um lançamento recente, né? Que dá para a gente usar com a nossa Coldcard, com a Blue Wallet, usar a Blue Wallet para fazer a transmissão aí das transações assinadas com a carteira Coldcard, totalmente desconectadas aí de qualquer computador, internet, através do celular, ou seja, você não precisa nem ter um computador mais para interagir com a Coldcard. Agora com a Blue Wallet dá para fazer essa transação direto aí, que é bem legal. Isso é um feature aí muito bom para quem é usuário da Coldcard. E dá para, inclusive, no geral, né? Fala, desculpa aí. Desculpa. Não, e pelo que eu dá, inclusive, se eu não entendi errado, para você fazer a PSBT, né, assinar a transação parcialmente, offline, e depois fazer a transmissão pela Blue Wallet via Tor conectado com o seu próprio Node. Seu full Node. Pode até usar o MyNode, que a gente já falou aqui no canal, conectar com a Blue Wallet e fazer a transmissão via Tor, né? Ainda não tem integração nativa com o Tor, mas se tiver o seu Node sobre uma VPN ou se tiver no Android com o Arbut, pode fazer, né? Para dar um exemplo, por exemplo, essa feature do PSBT, a integração com a Coldcard foi feita quase toda com colaboradores, caras que chegaram aí na Wallet e fizeram, eu acho que, deixa eu ver, então PSBT foi feita por o cara que é o lead maintainer do Bitcoin.js, da implementação de JavaScript do Bitcoin, pelo Jonathan. Depois o Stefan, que é o cara do Crypto Advance, que é uma carteira nova, que é do It Yourself, que vai entrar agora no mercado. Sim, falamos com o Moritz, a gente entrevistou ele aqui no canal. Legal. Então, esses caras fizeram a integração com hardware wallets no geral, e depois a gente chegou aí e só fez a conexão com o Coldcard, e quando é trabalhar assim, até dá mais, como se diz, ânimo no projeto, né, cara? Porque a gente passou um ano quase desenvolvendo sem usuários, sem nada. Mas agora eu acho vocês costumam pedir ajuda para a comunidade ou vocês se surpreenderam aí com foi um voluntarismo do pessoal que chegou? As duas coisas, eu acho. A gente faz comunicação só no Twitter, né? Sempre que a gente faz uma release, a gente põe aí, cara, se vê o nosso GitHub, se quer ajudar, se não quer, dá uma estrela aí. Mas o que a gente pensando quantas pessoas gostariam de contribuir e nem sabem, né, que poderiam contribuir. Pois, o que a gente tem notado agora
quanto mais você trabalha, quanto mais persistência tem, ao longo do tempo, mais gente vai contribuindo. Então, acho que nos últimos 4 meses teve mais colaborador do que nos últimos 2 anos, por exemplo. Então esse trabalho de consistência ao longo do tempo é importante também.